Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina. Eu espero que os conteúdos apresentados nas aulas anteriores tenham sido úteis para vocês e que realmente estejam contribuindo no processo de formação de vocês. Eu sempre gosto de recapitular um pouco sobre os conteúdos das aulas anteriores, porque eu acredito que isso ajuda muito no processo de aprendizagem, pois faz com que relembrem, mesmo que rapidamente, o que já foi passado a vocês. E isso facilita o entendimento dos conteúdos da aula atual, porque, na verdade, nenhum conteúdo existe por si só, não é verdade? Há uma conexão entre todos os conteúdos da nossa disciplina. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre a importância da comunicação na nossa vida e todos os elementos que compõem o processo comunicativo. É bom lembrarmos que gêneros textuais e tipos textuais são dois conceitos diferentes, embora ainda seja bastante comum a confusão para diferenciar esses dois elementos. E é importante que não se confunda tipo textual com gênero textual. Vamos relembrar? Tipo textual é a forma como um texto se apresenta. Os tipos textuais mais usados são a narração, a dissertação, a descrição, a injunção e a exposição. Vamos lembrar rapidamente esses tipos textuais. Texto narrativo é uma modalidade de texto em que se conta um fato, verdadeiro ou não, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo personagens. O tempo verbal predominante do texto narrativo geralmente é o passado. Como exemplos de textos narrativos, nós temos os contos, as fábulas, as crônicas, os romances, as novelas e as piadas. Outro tipo textual muito usado é o texto dissertativo. Vamos ao slide, por favor? O texto dissertativo tem por finalidade defender um ponto de vista usando argumentos. O autor do texto tenta convencer o leitor de que seu ponto de vista é correto. O texto dissertativo também é conhecido como texto dissertativo argumentativo, já que nessa modalidade de texto, o autor utiliza-se de argumentos para defender seu ponto de vista, E através desses argumentos, que o escritor tenta convencer o leitor de que seu ponto de vista é correto. O texto dissertativo tem uma estrutura convencional, formada basicamente por 3 partes, sendo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E o que seria a introdução em um texto dissertativo? A introdução é quando se faz a apresentação do assunto que irá ser tratado no decorrer do texto. O desenvolvimento é o momento em que o escritor utiliza argumentos para desenvolver o assunto já apresentado na introdução e para defender seu ponto de vista sobre o assunto tratado. A conclusão, por sua vez, como o próprio nome já diz, é a parte final do texto. Geralmente se faz um resumo breve de tudo que já foi dito para fazer a conclusão, reforçando o ponto de vista já defendido. Resumindo, essa é a fase do fechamento das ideias expostas na escrita do texto. Bom, não vou estender o assunto porque vocês já estudaram sobre o texto dissertativo, Mas eu achei importante dar mais uma pincelada no assunto porque os textos dissertativos são geralmente cobrados nas redações de vestibulares e concursos. E também nós temos o texto descritivo. O que compreende o texto descritivo? O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, de uma pessoa, de um animal, de um lugar ou acontecimento,
E a intenção do texto descritivo é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões, as características e as qualidades de algo. Há também dois tipos usados, mas menos comuns do que o narrativo, o dissertativo e o argumentativo que falamos agora. Esses tipos menos comuns são a injunção e a exposição. No texto injuntivo, a linguagem utilizada é simples e objetiva. Um recurso marcante nesse tipo textual é a utilização de verbos no imperativo, verbos que indicam ordem. Nas receitas de bolo, por exemplo, costumamos encontrar frases do tipo misture todos os ingredientes. Na bula de remédios, nós encontramos frases do tipo tome 2 cápsulas por dia. No manual de instruções, costumamos ler aperte a tecla amarela e assim por diante. Já o texto expositivo é um tipo textual, como o próprio nome já diz, onde há a exposição de ideias. O texto expositivo apresenta informações sobre um objeto ou fato específico, a descrição desse fato ou objeto e também a enumeração de suas características. Dessa maneira, o texto expositivo permite que o leitor identifique com facilidade o tema central do texto. Temos como exemplos de texto expositivo os artigos acadêmicos, congressos, conferências, palestras, entrevistas, dentre outros. Bom, aprendemos que o tipo textual é a forma como os textos se apresentam. E os gêneros? O gênero textual pode ser definido como um conjunto de características comuns de um texto. Enquanto os tipos textuais têm um pequeno conjunto de características, os gêneros possuem um conjunto ilimitado de características, que são determinadas de acordo com o estilo do autor, o conteúdo da mensagem a ser transmitida, composição e a função que o gênero exerce. Nós vimos que os tipos textuais mais utilizados por nós são a narração, a dissertação e a descrição. Também temos a injunção e a exposição. Já os gêneros são infinitos, existem diversos gêneros textuais, já que a todo momento utilizamos um tipo de gênero para nos comunicar. Alguns exemplos de gêneros são receita culinária, o blog, o e-mail, a lista de compras, a bula de remédios, um telefonema, a carta comercial e memorando. Esses dois últimos, a carta comercial e o memorando, foram inclusive vistos por nós na última aula. Lembram-se? São gêneros que fazem parte dos textos que compõem a redação empresarial. Textos esses próprios do ambiente profissional. E por falar nos textos que são conhecidos como redação empresarial, nós começamos na aula anterior a ver alguns exemplos de textos que fazem parte do cotidiano de trabalho de uma empresa, de instituições públicas ou mesmo de empresas privadas. São textos produzidos no ambiente de trabalho que promovem a comunicação entre os funcionários dentro da instituição. Vamos relembrar os gêneros que já vimos na aula anterior? Nós vimos o aviso, vimos também o memorando, a pauta de reunião e vimos também a carta comercial, não é verdade? Pois bem, nós veremos agora a ata, o circular, o bilhete, as mensagens eletrônicas e o atestado. A ata é um documento que serve para registrar de forma escrita o relato dos acontecimentos de uma reunião dentro de uma instituição. A ata deve ser redigida da forma mais clara possível. Nós sabemos que, para redigirmos qualquer texto, é preciso que levemos em consideração algumas regras referentes àquele texto, certo? Como, por exemplo, qual a minha intenção ao redigir aquele texto, qual a mensagem que eu quero passar ao leitor do texto e quem é o leitor do texto.
Vejam que estamos falando agora do conjunto de textos que fazem parte da redação empresarial. E já sabemos que esses textos seguem regras específicas, como, por exemplo, utilizar a linguagem formal, já que o texto é confeccionado no ambiente de trabalho. Então, quais basicamente são as normas que devem ser levadas em consideração na redação de uma ata? A ata deve ser escrita em um livro próprio ou em folhas separadas, deve sintetizar de maneira clara e precisa as ocorrências verificadas no decorrer da reunião. O texto ele pode ser digitado ou manuscrito, desde que não haja rasuras. E o texto deve ser compacto, ou seja, todo preenchido, sem deixar espaços em branco de preferência, sem parágrafos ou com parágrafos numerados. A ata do dia deve conter retificações, caso necessário, da ata da reunião anterior. Em casos de erros constatados na hora da escrita, deve-se usar a partícula corretiva digo, ou seja, se eu perceber na hora que eu errei na escrita, eu coloco eu digo e logo em seguida corrijo o meu erro, certo? Os números devem ser escritos por extenso. Por exemplo, em vez de colocar 12 de maio de 2000, eu devo dizer 12 de maio de 2000, por extenso. Essas são algumas regrinhas básicas na elaboração de uma ata. Mas quais os elementos básicos que devem estar presentes em uma ata? Vamos ao slide. Os elementos básicos que uma ata deve conter são o dia, o mês, o ano e hora da reunião, escritos por extenso. Deve conter a relação de identificação das pessoas presentes. Deve conter também a declaração do presidente e do secretário, a conclusão ou ordem do dia e o fechamento da reunião e, no final da ata, o espaço para que as pessoas que se encontraram presentes possam assinar a ata. Agora vamos ver um modelo de ata. Bom, nós vemos aqui um modelo de ata simples de reunião de um grêmio estudantil, de uma determinada escola. Percebam aí que a data e ano foram colocados por extenso. Logo após, há o espaço para colocar os assuntos tratados na reunião. Há também o espaço para o nome do presidente, para o nome do secretário, que no caso é quem está redigindo a ata. No final do texto, percebemos também que há o espaço para aqueles que estiveram presentes na reunião pudessem assinar o documento. Dessa maneira, observamos que o modelo obedece às normas de escrita de ata. Como se trata apenas de um modelo, precisa ser preenchida com o conteúdo tratado na reunião. Agora nós vamos falar de mais um texto comum do ambiente empresarial. Trata-se do circular. O nome talvez não seja tão conhecido como a ata, por exemplo, mas o circular também é um documento típico do setor empresarial. O circular trata-se de uma comunicação dirigida a muitas pessoas ou órgãos para transmitir avisos, ordens ou instruções. Vamos ao slide comigo, por favor? Nós veremos agora as principais normas que fazem parte da composição de um circular. O cabeçalho geralmente contém o timbre do órgão, o timbre da empresa, A data pode vir no início ou após o texto. O número do circular deve constar no índice. O corpo do texto traz as informações que o órgão remetente deseja transmitir aos destinatários. Após a finalização do texto, utiliza-se espaçamento simples para separar o conteúdo do texto do fechamento do circular. Exemplo de fechamentos mais utilizados para esse documento
atenciosamente para autoridades inferiores ou da mesma hierarquia e respeitosamente para autoridades superiores. Tendo como base essas duas informações acerca da composição e estrutura do circular, vamos conhecer um modelo de circular? O que nós conseguimos perceber nesse circular? É um documento simples que contém as características que um circular deve conter, certo? Percebemos que, apesar de ser um documento simples, possui uma estrutura objetiva, de fácil entendimento e consegue muito bem cumprir o seu papel, que é o de transmitir a informação. Agora vamos falar de um texto que é comum não somente em ambientes de trabalho, mas de forma geral, em outros ambientes também. Eu estou falando do bilhete. O bilhete é usado para comunicações breves, quando não estamos juntos com o interlocutor e pretendemos que ele leia aquela mensagem quando chegar ao local em que a mensagem se encontra. Os bilhetes que confeccionamos no dia a dia geralmente são informais, né? Já que nós não nos importamos muito com a norma culta da língua, pois na maioria das vezes o usamos para nos comunicar com pessoas do nosso convívio, seja nossa família ou nossos amigos. Mas quando se pensa no uso do bilhete no ambiente de trabalho, isso muda um pouco. Por que que muda? Porque temos de adequar nossa linguagem ao ambiente de trabalho, né? Não é de bom tom que eu deixe um bilhete para meu colega de trabalho utilizando gírias, não é verdade? Por mais que esse colega seja próximo a mim, eu devo utilizar uma linguagem diferente, mais padrão, ao deixar um recado para ele, através de um bilhete. Vamos ver as regrinhas básicas para a produção de um bilhete no ambiente de trabalho? O que deve conter em um bilhete? Para redigir um bilhete, deve ser utilizada a língua padrão culta, para quem o bilhete foi escrito, o assunto e a despedida devem conter no bilhete. Deve conter também o nome e a assinatura de quem escreveu o bilhete. Eu trouxe como exemplos 2 bilhetes, um mais informal e um bilhete mais formal, mais adequado para um ambiente de trabalho. Vamos dar uma olhada? Aqui nós vemos um bilhete. O bilhete contém o seguinte recado: Mãe, fui na casa de Manu levar um livro de matemática. Volto logo. Ah, estou sem celular. Beijos, Rafa. O que percebemos aqui? É um bilhete de um filho para a mãe. Por isso a informalidade. Percebemos que o bilhete foi manuscrito, percebemos também que o autor utilizou uma abreviação aqui na palavra beijos, né? Então, esse é um exemplo de um bilhete do nosso dia a dia, mais informal, certo? Agora, vamos ver um bilhete mais formal, mais adequado no ambiente de trabalho. Agora, nós temos um bilhete da direção de uma escola para os pais dos alunos, informando que não haverá aula em virtude de um feriado. Vamos ler o bilhete? Farroupilha, 28/10/2015. Senhores pais, informamos que no dia 2/11/2015 não haverá aula. Motivo, feriado referente ao dia de finados. Atenciosamente, a direção. Nesse caso, como se trata de um bilhete formal, por ser produzido no ambiente de trabalho, percebemos que o autor teve o cuidado de utilizar as regras básicas da confecção de bilhetes e usar também a língua adequada para a situação comunicativa. Existe outra forma de comunicação dentro das instituições de trabalho, que são as mensagens eletrônicas. As mensagens eletrônicas são transmitidas através do e-mail. O e-mail é a principal forma de comunicação para a transmissão de documentos atualmente. O e-mail é bastante eficiente e rápido, além de que
posso ter acesso de qualquer lugar que tenha a possibilidade de acesso à internet, não é verdade? O e-mail dentro da área empresarial também deve ser mais formal, mas há uma certa flexibilidade, ou seja, não existe uma forma rígida, com regras específicas, como há nos outros documentos redigidos, como a ata, o memorando, por exemplo. No entanto, nós temos de tomar cuidado e evitar o uso de uma linguagem que seja incompatível com a comunicação empresarial. Deve-se ter especial cuidado com a linguagem utilizada no envio de e-mails, já que devemos adaptar nossa linguagem dependendo de quem é o nosso interlocutor, certo? A linguagem utilizada depende do grau de intimidade que há entre os interlocutores. Se eu envio um e-mail para um amigo, por exemplo, geralmente utilizo uma linguagem menos formal, mais flexível. Mas quando se trata de assuntos profissionais, o vocabulário tende a ser mais formal. Um outro gênero utilizado no ambiente de trabalho é o atestado ou certificado. O que é um atestado? O atestado trata-se de um documento escrito afirmando ou negando que determinado fato referente a alguém corresponde à verdade. O atestado, em geral, é fornecido por alguém que exerce posição de cargo superior ou igual ao da pessoa que está solicitando o atestado. O atestado deve conter também o carimbo ou timbre da entidade que o expede. Existem atestados ou certificados de serviços prestados, de estudos e cursos realizados, de pagamentos, dentre outros. Um atestado ou certificado apresenta os seguintes dados: o título, com a palavra atestado ou certificado, em letras maiúsculas, o nome e a identificação da pessoa que emite e o nome e identificação da pessoa que solicita o atestado. O texto deve ser resumido, claro e objetivo. Deve conter também a assinatura, nome e cargo de quem forneceu o atestado. Vamos ver um exemplo de um atestado para currículo profissional. Esse atestado é um documento em que um antigo empregador atesta, ou seja, afirma que um estagiário que trabalhava na empresa foi um funcionário competente e sempre realizou bem as atividades que lhe eram submetidas. Percebemos então que esse documento obedece à estrutura de um atestado, já que há a afirmação da boa conduta de um estagiário de uma empresa. Quem atesta, nesse caso, o possível antigo empregador, está afirmando ser verdade ao assinar o atestado. Bom, vocês viram mais alguns exemplos de textos próprios do ambiente empresarial. Agora vamos falar um pouco da elaboração dos textos empresariais. Mais precisamente, sobre o que evitar na produção desses textos. Não irei especificar de um em um, mas vou falar de forma geral, até mesmo porque não tem uma regrinha específica para cada, né? O que tinha de específico para cada gênero já foi abordado nas aulas. Bem, sabemos que quando redigimos algum documento dentro do ambiente de trabalho, estamos suscetíveis às críticas ou a elogios, não é verdade? Tudo que falamos ou escrevemos monta o nosso caráter, a nossa pessoa. E dentro de uma empresa deve-se tomar cuidado com o que se fala, tanto quanto com o que se escreve. O conjunto de textos que compõem a redação empresarial, estudado por nós nessa aula, requer bastante atenção para que seja elaborado. É importante, ao redigir qualquer documento formal, evitar alguns detalhes que podem passar imperceptíveis até, mas que fazem toda a diferença para a elaboração de um texto. Vamos ver agora o que evitar na produção de um texto no ambiente de trabalho.
Evitar cometer erros de gramática, de vocabulário e de estrutura textual, já que são textos que requerem a utilização da norma culta da língua, né? Por isso é importante saber as regras gramaticais. Evitar usar a linguagem figurada, utilizar sempre a linguagem que indica o sentido real das palavras. Evitar um documento sem clareza, rasurado, mal formatado e sem correção. Evitar também frases longas demais, optar sempre pelo uso de frases curtas e objetivas. Evitar frases que indicam dúvida, como eu acho e quem sabe. Deve-se também evitar parágrafos longos, pois o texto pode se tornar cansativo. Evitar copiar textos da internet, pois nem todos são confiáveis, né? Deve-se evitar também fechamentos banais, como sem mais, para o momento. No lugar de frase desse tipo, usar atenciosamente, respeitosamente ou cordialmente, que são as formas mais adequadas para finalizar um texto. E não usar expressões no singular, já que o autor do texto não fala por ele, mas pela empresa. Bom, pessoal, hoje nós vimos mais alguns gêneros textuais que fazem parte do conjunto de textos chamado de redação empresarial. São textos importantes na nossa vida profissional, como já foi falado, né? Vimos como elaborar alguns desses textos e também o que evitar na elaboração para que o texto atinja de fato seu objetivo, que é a comunicação dentro de uma instituição empresarial. Obrigada pela atenção de vocês, até mais. Vamos ficar por aqui e as atividades continuam no ambiente virtual.